Eu gostaria de ler em Salmos 145, versículos 3 a 6, que fala assim: Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa de tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do teu poder, dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Então, nesse versículo termina: eu contarei a tua grandeza. Porque nós sabemos, nós conhecemos a grandeza do Senhor. Mas é nossa responsabilidade contar para todos. A Bíblia fala para usar nossas vozes, para usar nossas palavras, porque só para ficar dentro de nós, é bom que nós temos salvação, é bom que nós conhecemos o Senhor. Mas é nossa responsabilidade contar para todos, usar nossas vozes, usar nossas palavras para criar vida, como Deus, no primeiro dia de criação, Ele falou. E nós temos que falar, nós temos que cantar, contar para todos que nós conhecemos a grandeza de nosso Senhor. Somos testemunhas, amém? Da grandeza do Senhor, Ele é digno essa manhã. Então, se você está em casa, lembra disso, que nós vamos contar para todo mundo a grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Agora nós vamos entrar na palavra de Deus, amém? Amém. Ele vai falar conosco poderosamente, eu acredito, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Eu estou feliz de estar aqui com vocês nesta manhã gloriosa, na presença de Deus. Queremos dar os bem-vindos para todos que estão assistindo da IPUB São Paulo e também da IPUB Brasilândia e de outras congregações. Que Deus continue abençoando vocês, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de interagir, não esqueça de ficar ligado, né, com tudo que está acontecendo na página da IPUB São Paulo, enquanto que nós estamos nessa quarentena. Ajude a gente também para compartilhar e interagir durante essa mensagem, tá bom? E também depois essa mensagem vai ficar disponível na plataforma da YouTube, né? Vai ficar no YouTube, no IPUB São Paulo, então pode ir lá para ver esta mensagem depois na IPUB São Paulo, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos agora para a palavra de Deus. Eu não quero demorar muito tempo, tá? Mas nós já vamos entrar na palavra de Deus, amém? Vamos para o livro de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Amém. Mateus capítulo 2. E nós vamos estar pregando aqui em Mateus capítulo 2, 1 até versos 11, tá? Mateus 2, 1 até 11. E a palavra de Deus nos diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei Jesus, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-se deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente
os procedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram, abrindo os seus tesouros, e entregaram-lhes os seus ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém? Eu quero falar nesse momento sobre o sinal da estrela, o sinal. Sabe, nessa escritura que nós acabamos de ler, nós podemos ver como os sinais são importantes, né? A igreja é sempre posto entre os sinais e as maravilhas e também a palavra de Deus. E os sinais e maravilhas não são um substituto da palavra de Deus, e nem a palavra de Deus são para os sinais e maravilhas. Mas eles trabalham em conjunto, né? Eles trabalham em conjunto. E os sinais são importantes, porque a gente lembra que esses 3 magos que vieram do Oriente, eles eram pessoas de autoridade. Eles eram provavelmente líderes nos seus países no Oriente. Eles nem eram judeus, não falavam hebraico, aramaico provavelmente. E eles vieram de outras culturas, inclusive. E houve uma profecia em que, assim, quando há de nascer o Rei dos Reis, houve uma profecia que apareceria uma estrela no Oriente, e eles iam seguindo essa estrela, e eles iam chegando para aquele menino que foi nascido, que era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eles, indo lá, chegaram para adorar o Senhor. E chegaram, e nós sabemos dessa história, mas a estrela que apareceu, a gente tem que lembrar, e eu nunca tinha visto isso, a estrela foi um pouquinho enganoso. Talvez você está dizendo, mas como que a estrela foi enganosa? Porque a estrela deixou os 3 magos, não em Belém de Judá, mas deixaram os 3 magos em Jerusalém. Jerusalém não foi o lugar que Jesus nasceu. Jerusalém não foi o lugar da promessa em que Jesus ia nascer, porque Malaquias 5:2 diz que e tu, Belém, mesmo que é o menor de todos, vai de parte de você o Messias, né? Então, eles não eram judeus, mas eles sabiam uma parte da profecia, eles sabiam uma parte da verdade, mas não a verdade plena. Até alguém falou para eles, não, olha para a Escritura. O sinal talvez trouxe você até aqui, mas a palavra de Deus vai guiar você até a plena verdade. O sinal trouxe eles até o momento em que a palavra poderia fazer o resto da viagem para eles. A palavra chegou e o sinal foi para eles aproximaram da promessa de Deus, mas a palavra foi para eles poderem chegar exatamente aonde eles precisavam chegar. Imagina que os sinais são bons, os sinais são algo essenciais para a igreja, mas o sinal em si mesmo, sem a palavra de Deus, não vai seguir uma pessoa até a presença de Jesus Cristo. Eles chegaram próximos, eles aproximavam o lugar de Belém, mas eles não estavam em Belém ainda. E tem pessoas que acham que os sinais são tudo para a vida cristã. Eu já ouvi falar muitas vezes que se o sinal interferir com a palavra de Deus, com a palavra do seu pastor, não é um sinal verdadeiro. Vou repetir mais uma vez, se o sinal vai interferir com a palavra do seu pastor, a palavra de Deus, não é um sinal de Deus. Eu já vi muitas pessoas falando, mas foi profetizado que eu ia fazer isso e que eu ia fazer aquilo. Mas isso, geralmente, eles estão falando para acabar com o debate. Eles não estão falando porque eles estão falando mais quem é você de questionar o chamado de Deus na minha vida. Eu ouvi falar de Deus, Deus falou para mim para fazer isso, e às vezes eu quero perguntar, será que você ouviu falar de Deus mesmo? Ou será que a sua carne está te enganando? Porque o sinal em si é algo importante que vai deixar o incrédulo chegar próximo. Como os 3 magos, chegar próximo, mas é a palavra de Deus que vai deixar eles chegarem exatamente no lugar em que eles precisavam chegar. Nós temos hoje em dia sensacionalismo que reina. Pessoas que querem seguir os sinais e não sinais seguindo aos que creem, como a palavra de Deus diz. Veja bem, eles não eram judeus, mas eles seguiam
os sinais. Os magos não eram o povo de Deus, mas eles seguiam os sinais. Os sinais permitem para as pessoas que não são povo de Deus ainda aproximar até o ponto em que eles podem receber a palavra da verdade. Os sinais são algo muito importante. A igreja deve ser feito e nós devemos, e os sinais devem seguir aos que creem no seu nome, mas os sinais em si não traz a pessoa para a salvação. O que traz a salvação para a pessoa é o arrependimento verdadeiro, o batismo em nome de Jesus e também a ressurreição, falando em outras línguas, enquanto que o Espírito vai falando em nós e nós vamos falar em outras línguas e vivendo uma vida separado com Deus. É isso que vai fazer uma diferença. Não é o sinal que vai fazer a diferença, não. Mas o sinal vai conduzir a gente até o momento em que nós podemos receber a palavra do Senhor. Eles não eram de lá, os magos. Eles não falavam provavelmente a mesma idioma, não eram da mesma cultura. E eles vieram para lá e chegaram ali, como muitos visitantes chegam para nossas igrejas, né? Eles chegaram sabendo que algo estava empurrando os cordas do seu coração. Algo estava atraindo-los para lá. Eles não talvez sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas eles sabiam que eles precisavam estar por ali, porque algo ia acontecer. E muitas pessoas também chegam para nossas igrejas dessa forma. Eles não têm a nossa cultura. Eles não têm o nosso costume de dar um glória a Deus, aleluia. Eles não têm o costume de correr e de pular na presença de Deus, mas eles estão lá porque eles estão sendo atraídos pela estrela, pela sinal da palavra. Eles estão sendo atraídos, mas isso não significa que nós deixamos de pregar a verdade. E talvez você está indo para uma igreja no Brasil que apenas prega sinais e maravilhas e milagres e deixa de pregar a palavra de Deus, e isso é insuficiente para a sua salvação. É insuficiente para a nossa salvação. Eles sabem que existe alguma coisa lá, mas eles não sabem o que eles estão procurando até que a palavra de Deus foi aberta. E os magos e os escribas e os sacerdotes e os escribas falaram, não, Jerusalém, a estrela trouxe você até aqui, mas você ainda precisa chegar em Belém, porque foi profetizado que lá sairia nosso Messias. Amém? Deus precisa nos ajudar, em primeiro ponto, ser a luz que vai atraindo as pessoas até Ele. Veja bem, nós não precisamos ser a luz que atrai as pessoas para nós, mas nós precisamos ser a estrela que vai atraindo as pessoas até Jesus. Eu não preciso atrair as pessoas para mim, para minha igreja, para a minha casa, para assistir as minhas pregações. Mas eu preciso ser usado como aquela estrela de conduzir a pessoa até Jesus. Esse é o nosso objetivo. Mas nós deixamos de ser luz às vezes. Muitos deixaram de ser usados por sinais e maravilhas e começavam a fazer substitutos carnais por coisas que são apenas divinas. Substitutos carnais por coisas que são divinas. O que é isso? Isso é quando você entra na igreja e a igreja tem o melhor som, melhor música, melhor programação que existe, luz e plataforma e tudo mais, mas cadê os sinais e maravilhas? Cadê a presença de Deus? Cadê a palavra de Deus sendo pregado? Lembra bem que quando os discípulos de João aproximavam Jesus em Mateus 11, eles perguntavam de Jesus por João, que estava no prisão naquele momento, és tu que havia de vir ou devemos esperar para o outro? E ele diz, volte para João e conte o que você tem visto e ouvido. Ele está dizendo, você tem ouvido a palavra de Deus. O que Jesus falava não contradizia a palavra de Deus, mas também aquilo, o teste de ouvido, né, foi da doutrina. A doutrina era sã, a doutrina era perfeita, e foi perfeita que Jesus pregava, mas também ele diz, conte para João aquilo que você está vendo também. Porque não importa só o que a gente ouvir, mas aquilo que nós estamos vendo. Ele diz que os cegos estão vendo agora, os mudos conseguem falar, os aleijados estão andando e o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Esses são os sinais. E essa igreja nossa precisamos ser os sinais, justamente porque o judeu já sabia que Jesus ia nascer em Belém.
mas os 3 magos que vieram de outros países não sabiam. E pessoas que estão lá fora da sua igreja não sabem esta verdade e precisam saber esta verdade. As pessoas que vivem em Cracolândia não sabem aquilo que nós sabemos, mas eles precisam de uma estrela chamada a Igreja do Senhor para conduzir eles até o momento em que eles possam se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ajude para ser a luz que vai atraindo as pessoas até você. E também Jesus nos ajude e tem que nos ajudar para ser a palavra que vai conduzir eles para o arrependimento. Imagina se o sinal seguiu e conduziu os magos até Jerusalém e não para Belém. Imagina essa viagem que eles fizeram. Milhares e milhares de quilômetros. Eles vieram de longe para adorar o Senhor. Chegaram próximos, chegaram na terra de Jesus, mas não chegavam para a cidade, não chegavam para a manjedoura. Imagina o que significaria ele chegando lá próximo, mas não tendo chegado ali aos pés de Jesus. Os sinais vão conduzir a pessoa até lá próximo da palavra de Deus, até lá próximo da presença de Deus. Mas tudo isso basta muito pouco se nós não conseguimos pregar o evangelho que vai conduzir a pessoa até o arrependimento verdadeiro. Porque quando os magos chegaram para Jesus, eles entregaram para ele ouro, incenso e mirra. Eles derramavam riquezas sobre eles. Eles ficavam nos pés de Jesus. E isso foi um sinal de arrependimento, inclusive. Que tu és maior que nós. E essa igreja, nossa igreja, precisamos conduzir as pessoas até os pés de Jesus. Existe uma diferença entre seguir os sinais e os sinais os seguirão aos que creem. Nós podemos errar pensando que os sinais e as maravilhas são o final de tudo que a gente está fazendo, mas não é. Deus, ele vai usar a estrela para conduzir as pessoas para chegar até lá. Ele vai usar a estrela, ele vai usar a sua presença para as pessoas se aproximem com ele. Ele vai usar isso. Mas ele está esperando a sua igreja a pregar a sua palavra. E ele diz em Marcos capítulo 16, eu já vou terminar. E disse-lhes, ide para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome. Ele diz, em meu nome. Ele diz, eu sou assinador deste cheque. E esses sinais vão seguir aos que creem. Aos que creem não vão seguir os sinais. Aos que creem vão seguindo Jesus. Aos que creem vão estar postos em posições para conduzir os magos, as pessoas que não têm o nosso costume, pessoas que não são da igreja, até o lugar em que eles possam encontrar Jesus. Esse é o objetivo. Talvez o sinal trouxe você até aqui. Talvez o sinal trouxe uma estrela, você sentiu no seu coração, Senhor, conduzindo você para entrar nesse culto. Conduzindo você a entrar um culto. Mas não é isso que vai segurar sua vida com isso, com Jesus. O que vai segurar sua vida com Jesus é quando você começa a parar de seguir a estrela e começa a seguir o Senhor Jesus para a sua vida. Deus, ele está preocupado não em pessoas que vão seguir os sinais. Ele entende que os sinais é algo atrativo, atraente, é algo que chamativo, algo que chama muita atenção. Um fogo, uma casa incendiada chama muita atenção. Mas ele diz, não é isso que eu quero. Muitos vão seguindo a estrela que aparece no céu. Muitos vão seguindo essas sinais. E isso tá bom, porque isso vai conduzir eles próximo. Mas veja bem, os magos só vão ficar em Jerusalém se não tiver ninguém para anunciar e conduzir eles até aos pés de Jesus. Se você é um pregador, se você é um pastor, se você é um líder de jovens, para de pregar a mensagem e começa a pregar Jesus. A única coisa que importa em nossas vidas é Jesus. Eu não posso fazer nada se não for pela presença de Jesus que opera em mim.
você também não possa fazer nada se não for pela presença de Deus que opera em você. Nós precisamos pregar o Jesus e conduzir as pessoas até a presença dele, porque só é na presença de Jesus que as coisas começam a mudar. Só está na presença do Altíssimo que nós podemos descansar na sombra do Onipotente. Só está na presença de Jesus que existe cura, libertação e paz e alegria. Só está na presença de Deus. E eu quero fazer um convite para você. Agora, se você está em casa, feche seus olhos e nós vamos orar. Também levante suas mãos. Quando a gente levanta as mãos, nós estamos dizendo que nós rendemos. Nós estamos dizendo que basta, é suficiente. Eu não vou tentando disfarçar mais. Eu vou me entregar na presença. Sabe quando alguém levanta as mãos, geralmente para a polícia está na perseguição, diz que eu não quero mais, eu não vou lutar, eu não vou brigar, eu não vou resistir. E também quando a gente levanta as mãos, nós estamos falando para Jesus: eu não vou resistir, eu não vou brigar, mas eu vou ficar na tua presença, Senhor. Eu vou me render a teus pés. E se você fazer isso, você pode nessa manhã experimentar o poder de Deus na sua vida e na sua casa, que vai transformando a sua vida. Vamos orar junto, levante suas mãos. Senhor Jesus, nosso Deus, obrigado por esse momento juntos, Pai. Senhor Jesus, nós oremos. Senhor Jesus, vem aqui nesse lugar, enche as nossas vidas com a tua presença, Senhor. Obrigado pelo sinal que o Senhor deixou para nós conduzir até a salvação. Mas, Senhor, nós sabemos que se não for pelo arrependimento, se não for pelo batismo do seu nome, se não for pela ressurreição que acontece quando nós somos cheios da tua presença, que não basta e não é suficiente, Senhor. E nesse momento eu oro para que o Senhor possa orar e chegar até as vidas das pessoas que estão assistindo, Senhor, para que o Senhor possa olhar esse sinal de arrependimento como sinal de se render na tua presença, Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos mais de ti. Nós precisamos que o Senhor liberta aos cativos. Nós precisamos que o Senhor fala mais alto em nossos corações e que o Senhor aquieta nossos corações que estão turbulentados e estão com muitos problemas em famílias. Mas, Senhor Jesus, nós não vamos olhar para os problemas, nós vamos olhar para ti, Senhor. Nós queremos não apenas os sinais, mas, Senhor Jesus, nós queremos você. Nós queremos você em nossas vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, a tua presença presente em nossas vidas. Senhor Jesus, eu oro para aqueles que precisam oração e cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade da sua palavra e no poder do seu nome, nós repreendemos as doenças, nós repreendemos em nome de Jesus cada coisa que se levanta contra o teu povo, cada doença e câncer, e que em nome de Jesus Cristo seja liberto, seja curado na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor faça a sua face resplandecer sobre as suas vidas, e que nesta semana você pode ser luz e sinal para conduzir os incrédulos até Jesus, mas que também você pode ser usado para olhar na palavra de Deus e dizer: o Senhor trouxe você até aqui, mas agora com a palavra de Deus você vai atingir a salvação. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, essa mensagem vai ficar arquivado no canal do YouTube IPUB São Paulo, a terça-feira 7h30, né? Nós vamos estar no live do Instagram 7 horas ou 7h30? 19h30. E também a quinta-feira a gente vai terminar a nossa série de estudo da palavra de Deus, de generosidade, na quinta-feira também 19h30, horário de São Paulo, tá? Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Amém.